Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é depressão durante a pandemia. Comigo no estúdio da TVE está o psicólogo Derek Gomes. Derek, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Derek, a depressão é uma doença extremamente séria que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, que infelizmente leva muita gente ao suicídio e que não é devidamente compreendida pelas pessoas, porque na língua portuguesa a palavra depressão muitas vezes nos remete apenas à sensação de tristeza, e a depressão é muito mais do que uma tristeza. Eu acho que a gente precisa começar por aí. Você poderia nos ajudar a compreender o que é depressão? Poderia nos ajudar a conceituar essa doença? Sim, então vamos lá. É um pouco difícil, é bem complexo isso, porque a gente está acostumado a falar em tristeza, né, mesmo em relação à depressão. E o quadro de depressão envolve, por exemplo, sintomas do tipo comer muito, ou dormir muito pouco, ou comer muito pouco. Então são variações, né? Que a gente os extremos, tem, né? Isso, os extremos, né? E uma questão também bem básica da depressão é a perda do prazer nas atividades, né? E a perda da vontade, sabe, de fazer as coisas, né? Então vai além da tristeza. A tristeza é uma característica, sim, da depressão, mas a gente não pode simplesmente resumir, né, a depressão a um estado de tristeza. É uma tristeza persistente, né, profunda, persistente, junto com esses outros sintomas, né, por um determinado tempo. Há quem defina como um desequilíbrio neuroquímico. Isso realmente está correto ou não? Em partes, né? A gente tem a teoria, por exemplo, do desequilíbrio serotoninérgico, né? Que se refere à serotonina, né? Nas sinapses, né? Nas conexões entre os neurônios. Só que nessa teoria tem, como é que pode dizer, lacunas existentes, sabe? Que não estão completamente explicadas ainda, né? Então a gente sabe que existe sim uma relação entre a serotonina e o estado da depressão, e o quadro da depressão, mas seria muito simplista reduzir, né, a depressão a um desequilíbrio neuroquímico. Não é, vai muito além disso. Ou seja, é mais complexo ainda. Exato. E envolve a psique. A psique entra em desequilíbrio nesse processo? Ou seja, o lado psicológico de cada um? Sim, de certa forma sim. Então a gente vê, por exemplo, um padrão cognitivo, né, na depressão ele dá uma alterada, por exemplo. Né? A pessoa, por exemplo, ela tende a ver as coisas de uma forma mais pessimista. É como se as lentes, né, que a pessoa usa para enxergar a realidade fossem alteradas quando ela está com depressão, entende? Então ela tende a ver uma situação de uma forma pior do que ela de fato é. O copo nunca está meio cheio, sempre meio vazio. Isso, bem isso. Então é uma alteração da percepção. Então isso a nível cognitivo é bem recorrente na depressão, né? Altera a percepção da pessoa. É como se ela ficasse com um viés mais pessimista sobre as coisas. Só que isso, em alguns casos, é muito grave, porque para que alguém chegue a tirar a própria vida, obviamente, porque aquele indivíduo, aquela mulher, não viu outra solução a não ser a morte. E para que alguém veja como a morte como única solução, é porque realmente o desespero bateu. Então, por que chega-se nesse estágio? Não dá para a gente dizer que todo mundo que tem depressão vai cometer suicídio, claro. Graças a Deus. E também que quem cometeu suicídio é porque tinha depressão. Também não é verdade. Então tem casos que a pessoa comete suicídio sem fechar critérios para um diagnóstico de depressão. Isso é importante esclarecer também, né? Uhum. E geralmente a pessoa que comete suicídio, ela está num estágio de sofrimento muito, muito avançado e acaba tendo uma atitude para terminar isso, né? Para encerrar esse sofrimento todo. Só que aí que está, sempre, por exemplo, quem trabalha na saúde mental, né, psicólogos, psiquiatras, vão sempre tentar fazer com que a pessoa entenda que o suicídio é um tipo de solução definitiva para um problema que é temporário, porque as coisas mudam, né? Tem essa característica, né, temporária nas situações do dia a dia, né? E aí quem comete suicídio tem uma solução, digamos assim, que é definitiva para algo que é temporário, né? Então é muito melhor, mais útil mesmo tratar isso para melhorar e a pessoa se sentir melhor do que tomar uma atitude assim, né? Ótimo, então é bom esclarecer isso. Normalmente quem comete suicídio pode ou não estar com depressão. Isso. Mas obviamente está desesperado, isso é incontestável, né? Sim. Esse desespero pode ser oriundo de depressão ou não, mas na maioria dos casos Boa parte dos casos de suicídio fechariam critérios para depressão, sim. Tá.
aí a gente vê um problema de saúde pública, né? Porque essas pessoas vão fazer falta para suas famílias e para a sociedade. Alguns são engenheiros habilidosos, médicos habilidosos, profissionais que são necessários para o tecido social pelas suas habilidades específicas. Imagine se o inventor da penicilina tivesse cometido suicídio. Então, muitas e muitas pessoas teriam morrido pelas décadas subsequentes sem ter o antibiótico à disposição. Sem dúvida. E aí estou citando um caso, né? Mas existem vários outros. As pessoas, elas são importantes para elas, para as famílias delas, mas também para a sociedade. Elas fazem falta. E durante a pandemia, esse quadro de depressão, ele se agrava, pelo que você já tem percebido nesses últimos meses? Sem dúvida, sem dúvida. Tem surgido até, mesmo sendo, né, tão recente a pandemia, mas tem surgido pesquisas também mostrando isso, né, um certo aumento aí no diagnóstico de depressão, principalmente pela questão do isolamento social, né, típico agora do que a gente está vivendo, né. Quer dizer, a pessoa, querendo ou não, quando ela tem depressão ou quando ela já está mais suscetível a desenvolver depressão, se ela cortar as relações sociais dela, né, as interações sociais que ela tem, isso vai aumentar a chance dela desenvolver, né, a depressão, dela piorar o quadro de depressão, né. Então dá sim para a gente fazer essa relação, com certeza. E o que deflagra a depressão? Quais são as suas causas, na maioria das vezes? A gente não tem uma causa assim bem definida e clara, sabe, que a ciência tenha deixado claro ainda. O que a gente já sabe é que tem fatores diferentes envolvidos, né? Como a genética, esse seria um dos fatores. A genética influencia, então? Sim, sim. Então, além da genética, a gente tem fatores sociais, né, ou ambientais que vão acontecendo também, e aí acaba aumentando a chance da pessoa desenvolver um quadro de depressão. Tem essa questão neuroquímica, né, que tem a ver com os neurotransmissores, como a serotonina, que a gente estava falando. Então, são diferentes variáveis envolvidas aí para que a depressão ocorra. Eu perguntei da questão das causas, porque normalmente a gente acaba atrelando um gatilho, né, que acaba fazendo com que a depressão se torne perceptível na vida de alguém e automaticamente na vida daquela família, porque a família inteira é afetada quando alguém tem depressão. Por exemplo, o bullying na escola, por causa de uma criança, um adolescente, ou então o assédio moral no ambiente de trabalho, né? Eu não falo do sexual, o sexual também acaba gerando depressão, né? Mas o assédio no ambiente de trabalho, ou seja, um ambiente de trabalho ruim, nefasto, com chefes em vez de líderes. Então são situações assim que são delicadas, mas que são frequentes no dia a dia. Às vezes um ambiente doméstico ruim, marido e mulher não se entendem, o filho tem um temperamento muito difícil, enfim, esses ambientes se tornam infernais. Isso pode deflagrar a depressão? Pode, sem dúvida. Agora, não dá para a gente dizer que sempre vai acontecer, né? Então, tem muitos casos assim que a pessoa vai sofrer por um tempo, né? 1, 2 semanas, por exemplo, e aí vai recuperando a vida que tinha, entende? Há outros casos que esse sofrimento, essa tristeza, esse desânimo, essa falta de prazer nas atividades do dia a dia vai persistir por um bom tempo, aí a gente vai poder diagnosticar a depressão, né? Normalmente essa tristeza constante, essa ausência de interesse pelas coisas, a perda do prazer, dura quanto tempo na depressão? Ou não tem um prazo para terminar? Não tem um prazo, só a gente daí vai usar o critério de duração para definir a gravidade, por exemplo. Entende? Então, perfeito. Pode, por exemplo, durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outra coisa que é muito comum, principalmente depois que acontece, né, 2 episódios diferentes de depressão, é a recorrência, né? Então, passar um tempo depois voltar a acontecer, sabe? Mas muitos casos de depressão têm essa característica de, sabe, durarem um bom tempo, assim, anos. A gente falou do isolamento social. Se o sujeito tem problemas com a família, então ele ficou trancado no inferno durante o lockdown. É uma variável também interessante, né, para se pensar aí. Quando há um estressor, né, dentro de casa, nessa situação que a gente está vivendo atualmente, potencializa, né, o sofrimento. Porque aí a pessoa perde, de repente, recursos que antes ela teria, né, para escapar disso, pelo menos por um tempo. E quem, porventura, tem medo de perder o emprego ou já perdeu o emprego, porque durante a pandemia esse é um evento quase que inevitável, né, lamentavelmente. Isso também pode levar alguém à depressão? Sem dúvida, pode sim, pode sim. O papel do trabalho, né, na nossa vida
tem uma função bem importante, assim, e afeta a qualidade de vida muito, né, de forma muito, muito forte mesmo. Então, quem perde emprego, sim, eu poderia dizer que aumenta a chance, sim, de desenvolver um quadro depressivo a partir disso. Mas é importante também pontuar que com a pandemia, outro transtorno além da depressão tem sido bastante discutido, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando a pessoa vivencia, né, uma situação de muito sofrimento muito intenso, né, como essa que a gente está vivendo, de isolamento, e aí depois essa situação fica voltando, sabe, na mente, né, quer dizer, ela fica lembrando, tem pesadelos, evita muito, fica com muito medo, sabe? Então é um outro transtorno aí que a gente já prevê, né, a ciência tem previsto que tende a aumentar bastante aí para os próximos meses e próximos anos também. Dérico, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.